nós vamos meditar numa palavra que está escrita no livro, ou na carta, como você queira dizer, de Tiago, capítulo 4, versículo 8. E eu quero ler só a parte A desse versículo. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Tem algo extraordinário aqui que precisa ser observado e muito bem observado. Duas coisas estão para acontecer. A primeira é eu me achegando a Deus. A segunda é Deus se achegando a mim. Na segunda, existe uma garantia. Deus se achega a você. Literalmente. Porque ele garante e diz a verdade. Mas a primeira é condicional. Depende de mim. Eu tenho que me achegar a Deus. Preciso me achegar a Deus. E a garantia da parte de Deus é ele se achegará a vós. Tem algo extraordinário nisso aqui. Muitos irmãos ao longo dos anos têm demonstrado servir ao Senhor, uma autoridade, uma unção, uma palavra extremamente abençoada. E isso se dá pelo fato deles se achegarem a Deus, pelo fato deles buscarem ao Senhor, pelo fato deles entenderem seu chamado, seu propósito. E isso não tem preço, isso é extraordinário. Isso é maravilhoso. De modo que a pergunta que não quer calar é: o que você e eu estamos fazendo com esse dom maravilhoso que é a vida que Deus nos deu? O quanto Deus deseja que você se achegue a Ele. O quanto Deus quer que você se achegue a Ele. Se você olhar o versículo 5 aqui de Tiago 4, diz assim: ou cuidai vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. No texto original, essa palavra ciúmes, ela é anseio intenso. E a pergunta do versículo, ou cuidai vós que em vão diz as Escrituras, essa pergunta é retórica, porque a resposta é óbvia. O Senhor tem intenso anseio pelos seus. Agora, uma pessoa pode determinar o quanto ela ama, o quanto ela se importa com outra, pelo tanto que ela pensa na outra pessoa, na pessoa amada, pelo tanto que ela fala, né, da pessoa amada, e isso demonstra o quanto ela ama, né? Se você pegar, por exemplo, o homem materialista, ele compra um carro, né? E ele lava o carro, ele perfuma o carro, ele compra acessórios para o carro. E se seu apego for grande demais, o seu amor pelaquela coisa material for grande demais, ele não deixa ninguém entrar no carro. Não é assim que acontece? Agora, quando a gente fala de Deus, o quanto Deus, de fato, nos ama, o quanto Deus fala ou pensa a seu respeito. Você sabia que existe um texto bíblico que dá essa resposta? É interessante. Eu vou observar com você esse texto que, na versão King James, diz o seguinte, no Salmo 139, versículos 17 e 18. Quão preciosos também são os teus pensamentos para comigo, ó Deus. Quão grande é a soma deles. Se eu fosse contá-los, eles seriam maiores em número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo.
A ideia aqui é que Deus tem um número de pensamentos sobre você maior do que a soma dos grãos de areia. Mas eu gostaria que você fizesse um exercício matemático agora. Eu não vou te dar muito trabalho. Pode acreditar. Dizem os especialistas, os cientistas, as pessoas são excelentes de cálculo, né? Não é o meu caso, que em 1 metro cúbico de areia cabe ali pouco mais de 1 milhão de grãos de areia em 1 metro cúbico. E talvez para você que conheça a faixa litorânea, sabe que às vezes a faixa litorânea se estende por quilômetros, né? Mas você só vê uma fração da areia. Você não percebe que aquela faixa ali, em alguns casos, em algumas regiões, ela se estende por centenas de metros, até quilômetros mar adentro. E nós não estamos falando apenas de 1 metro cúbico. Nós estamos falando de uma quantidade absurda de areia. E o salmista diz ter consciência de que os pensamentos de Deus para ele são mais numerosos do que toda a areia. Então, pensa o quanto Deus ele anseia por você. Eu estou casado há aproximadamente 20 anos. Se eu acordar de madrugada e dizer, minha esposa, minha amada, minha querida, eu quero conversar, 2 da manhã. Ela vai dizer assim, olha, eu estou cansada, pode ser que a gente converse amanhã de manhã, eu vou dormir primeiro, amanhã de manhã você fala. E eu entenderia, é natural, como isso seria interessante pensar assim que o dia começa, verdade? Mas e Deus? Como será que ele tendo essa quantidade absurda de pensamentos a seu respeito, a meu respeito, agiria? Se você acordar às 2 da manhã, às 3 da manhã, ou qualquer que seja, e sair espírito, nós vamos conversar, a garantia é a chegar a Deus e ele chegar a voz. Ele certamente dirá, conversar. Vamos conversar agora. Não, independente de que hora seja. E você fala assim, mas Deus não é um ser que tem tantas coisas para fazer, universo para coordenar. Ele daria essa atenção? Dá. Dá. E a palavra de Deus diz, em Mateus capítulo 10, versículo, se não me engano, 30, que até os filhos de cada cristão vão contados. Não é porque Deus esteja sem fazer que ele foi com os filhos de cada cabeça. Esse é o quanto ele é atencioso para contigo. A Bíblia também revela que os teus dias foram todos escritos por Deus. Como quem planeja, como quem cuida de cada detalhe realmente, certo? O fato de Deus ter sobre mim, sobre você, essa quantidade absurda de pensamento, eu poderia dizer para você sem exagero que Deus tem a seu respeito, em menos de 24 horas, mais de 1 milhão de pensamentos positivos, benéficos a seu respeito. A palavra de Deus diz em Isaías, aliás, em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Os pensamentos de Deus a seu respeito são pensamentos favoráveis, são bons pensamentos. O que Deus quer é algo maravilhoso, extraordinário a respeito. Nós é que não respondemos à altura, nós é que não devolvemos esse tamanho interesse em Deus que recebemos da parte dele. A nossa parte não volta, né? Não faça o tamanho de interesse de Deus por nós. Eu vou mostrar em poucas palavras o quanto Deus nos ama.
Deus nos chamou, estando nós mortos em delitos e pecados. Deus nos chamou quando nós estávamos perdidos. Deus nos chama. Acredite, Ele te chama. Não importa quão perdido você esteja, Ele te chama. Ele te chama, e esse chamado é um privilégio, é algo extraordinário, algo muito bom. Quando nós ouvimos o chamado de Deus, algumas coisas começam a acontecer e a gente começa a perceber aos poucos, a gente vai se dando conta. Porque Deus apenas não te chama desse estado de morte para a luz, para a vida, te tirando das trevas. Ele começa um processo que vai te transformando. Deus te transforma. Essa transformação é maravilhosa. Nada no mundo pagaria esse agir de Deus sobre nós. Vai vendo. Te chamou e começa a te transformar. Ele não somente faz isso, mas também te liberta. Do que, pastor? Te liberta, por exemplo, do poder do pecado. Te liberta da influência maligna. Te liberta das coisas mundanas. Te liberta da escravidão da sua própria natureza carnal. Você está ali dominado e nem sabe. Está perdido e nem sabe. Então ele vem te libertar. Ele é o grande libertador. E de fato essa libertação é completa. E é extraordinário ver isso. Experienciar isso. Depois que ele te chama, te transforma, te liberta, ele começa a te ensinar. Veja como Deus é atencioso, amoroso. Te chamou, te transformou, te libertou. Então passa a te ensinar. O seu ensino, óbvio, é sabedoria pura, sabedoria divina. Você vai aprender, foi feito por Deus, foi feito para Deus, tem uma missão, tem um propósito. Esse chamado tem a ver com isso. Você não é um acidente, um equívoco, e tampouco um investimento arriscado. Não, você é o investimento certo. Deus não é como nós que arrisca. Ele faz as coisas de modo perfeito. E você é alguém do alvo do investimento de Deus. Depois disso, você vai perceber que começa a nos. Então ele vem, nos chama, nos transforma, nos liberta, nos ensina e começa a nos mover da forma como ele quer. E isso é atenção, isso é amor, isso é cuidado. Veja o quanto Deus te ama. Você passa a ser influenciado pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo. Você é guiado por Deus. Tudo isso é amor, é manifestação pura por você. Todos os dias, quando você acorda, a Bíblia revela que a misericórdia de Deus se renova sobre você. Essas mesmas misericórdias que são as causas de não sermos consumidos. Eu fiz um estudo em pouco tempo atrás, eu fiz aqui uma observação, que misericórdia é a empatia no seu poder máximo, quando exercitada por Deus. Então pensa comigo, hoje, quando você acordou, o Senhor Deus Todo-Poderoso se colocou no teu lugar. Mas não é um simples se colocar no lugar. O Senhor Deus, ele se colocou no teu lugar para sentir tudo o que você sente. Literalmente. Independente do que seja. Você sente alegria? O Senhor sente contigo. Você está por uma frustração? O Senhor sente contigo. Você está passando por algum. Nós cristãos temos mania de chamar as nossas circunstâncias adversas de vários nomes. Né? Há quem chama de val de jaboque, de tempestade, de vento contrário, deserto, enfim, a gente dá muitas nomenclaturas, né? Muitos nomes para os momentos adversos, e talvez você esteja vivendo um desses. Mas quando você acordou hoje, quando o sol nasceu, e você abriu os olhos, a misericórdia de Deus se renovou sobre a sua cabeça. Mesmo você
por mais que a circunstância adversa seja terrível e você nem dormiu, quando o dia raiou, a misericórdia de Deus se renovou sobre você. E Deus, na sua empatia máxima, se colocou no seu lugar para sentir tudo que você sente. O que é isso? Amor. Muito amor. Amor imensurável. O amor de Deus é tão poderoso que faz ele pensar em você. Pensamentos de paz e não de mal. Mais de 1 milhão de vezes a cada 24 horas. É impressionante. Talvez você diga, é um exagero. Não, não é. Exagero é mentira. O que eu li no Salmo 139, versículos 17 e 18, é verdade. Ouça, quão preciosos são os teus pensamentos para comigo. Ó Deus, quão grande é a soma deles. Se eu fosse contá-los, eles seriam maiores em número do que a areia. Quando eu acordo, ainda estou contigo. Veja, isso é extraordinário. Isso é mais do que eu posso imaginar. Quem diria que o Deus Todo-Poderoso que criou o universo, o mundo, que tem tanta gente no planeta, teria uma atenção tão grande e especial para comigo? Pois é verdade. Por isso que quando eu comecei essa mensagem, eu comecei com Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Devido a esse grande interesse de Deus em você, a parte dele é garantida. A parte que não é garantida é nossa. Muitas vezes a gente quer chegar a muitas coisas, menos a Deus. E é aqui que mora o perigo. Porque, sendo Deus esse ser com esse interesse grande, e esse interesse revela o quanto ele nos ama, né? Sendo a ação de Deus algo assim tão extraordinária, você precisa pensar, tá? Precisa pensar. A palavra do Senhor, ela vai dizer em diversos lugares coisas extraordinárias que Deus faz a nosso favor. Eu gosto muito do Salmo 68, quando ele diz no seu versículo 19, Senhor, tivemos uma pequena pausa, mas bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos acumula de benefícios. Deus quer a nossa salvação. A ideia aqui é que Deus ele acumula, né? Essa palavra nos acumula de benefícios. É que os benefícios de Deus eles vão se acumulando em cima da gente. E Deus vai te dando cada vez mais coisas extraordinárias que você se dá conta. Essa é a ideia. A ideia é de que Deus, em menos de 24 horas, tem mais de 1 milhão de pensamentos a seu respeito. Todos os pensamentos são de paz e não de mal. E quando uma pessoa se dá conta disso, ela vai precisar se dar também de um grande perigo. Se Deus é tão interessado assim em você, e a Bíblia diz, chegares a Deus e ele chegará a vós, qual é o perigo que você corre? O de não corresponder a esse amor. O de desprezar o amor. Esse é o grande perigo que você corre. Como é que a pessoa despreza o amor de Deus, sendo Deus tão bom? A pessoa despreza o amor de Deus, ela vai viver longe de Deus. Quando ela ama mais as coisas do mundo do que a Deus. A pessoa despreza o amor de Deus quando ela se mantém rebelde com o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Em João, capítulo 3, versículo 19, está escrito o seguinte: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Esse é o grande perigo de quem rejeita o amor de Deus, esse amor tão grande. Quando a pessoa rejeita, ela atrai para si esse julgamento. Porque ao rejeitar o amor de Deus, automaticamente ela vai amar as coisas do mundo. E a razão disso, disse o Senhor em sua palavra, eles não queriam ser chegados porque suas obras eram más. E assim vivem muitos nos dias atuais. Em um perigo que eles não fazem ideia
que estão correndo. E enquanto estão nesse mundo, correndo esse perigo e desprezando o amor de Deus, eles vão rejeitando esse amor e acumulando para si apenas coisas ruins. Existe um texto bíblico que diz: quem planta vento, colhe tempestades. É a vontade de Deus que você continue desse jeito? Óbvio que não. Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você se envolva em coisas cujo resultado do desenvolvimento será apenas destruição. O Senhor não quer que você ande por esses caminhos tortuosos, perigosos, que só geram destruição e morte. Muito pelo contrário. Ele quer que você ouça a palavra dele dizendo: chegai-vos a Deus. E ele, Deus Todo-Poderoso, se achegará a vós. É isso que ele quer que você faça. Porque quando você se achegar a Deus, a garantia da parte de Deus e o interesse de Deus, a gente já viu. Então você chegar a você. E não existe nada nesse mundo, nem ninguém, comparado ao Deus Todo-Poderoso como seu amigo. Ao Deus Todo-Poderoso como aquele que se achega a você e você, se chegando a ele, desenvolve uma intimidade. Eu leio a Bíblia desde os meus 14 anos de idade, e lá se vão 45 anos de idade. Olhando o todo da Escritura Sagrada, a gente sempre percebe Deus tomando a iniciativa para se achegar ao homem. E que o homem seja dele, seja exclusivamente dele. Esse mundo que a gente vive, muitas coisas disputam a nossa atenção o tempo inteiro. As coisas é o primeiro lugar no seu coração. Seja elas que forem buscando saber alguma coisa cultural, alguma coisa ideológica, política, religiosa. Muitas coisas querem o primeiro lugar no seu coração. Mas Deus, quando te fez, a ideia dele é que o próprio Deus sempre fosse no seu coração o primeiro desejo, o primeiro anseio. E nem suas bênçãos, porque a relação com Deus não tem a ver com interesses, tem a ver com o próprio Deus de você. Tem a ver com o Filho de Deus, que é, como diz a carta de Paulo aos Gálatas, Cristo em vós, esperança da glória. Eu posso garantir para você com todas as letras que não existe nada mais extraordinário do que as maravilhas que Deus projeta e pensa para você e a seu respeito. Como diz a Escritura Sagrada, não penetrou na mente humana, na imaginação humana, no coração humano, nem com os ouvidos se ouviu ainda, né, em todos os tempos, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o têm. Então, de fato, vale a pena passar por todos os dissabores desta vida, mas fazer de Deus o seu primeiro anseio. Fazer de Deus o primeiro nos seus afetos. O seu verdadeiro e exclusivo amor. Se isso acontece, a sua vida se equilibra. Porque Deus vai ser o primeiro na sua vida. Você vai entregar a vida ao Senhorio de Cristo. Cristo literalmente será teu Senhor, teu mestre. E o Espírito de Cristo se tornará o teu guia, o teu ajudador, o teu consolador. Isso vai transformar, libertar, modificar completamente a sua vida, de maneira tal que a sua cosmovisão da realidade mudará. Você enxergará aquilo que hoje não enxerga. E vai muito além de bens materiais, vai muito além de conquistas pessoais. Pastor, isso está disponível para todo mundo, está agora. Está disponível para todos os seres humanos. Quando eu digo que leio a Bíblia e eu faço uma leitura do todo, de todos esses anos, eu percebo que aquela intimidade que Jesus manifestou na terra enquanto esteve em nós
É a liberdade e a manifestação da intimidade que está aberta a todos nós. Você pode ser o ser humano que mais mergulhará em Deus de todos os tempos. Já pensou num negócio desse? Mas o que é necessário? Achegue-se a Deus. Como pastor? Simples. Arrependa-se dos seus pecados. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Confia no Senhor. Toda a sua vida, a sua eternidade. E Ele cuidará de você. O mais vai. Você vai aprender com Cristo a negar a si mesmo, a tomar a sua cruz e seguir Jesus. Seguir o Senhor. Um estilo de vida completamente novo e diferente. E todas as outras coisas serão secundárias. O que é mais importante é isso. Que você se arrependa dos seus pecados e se renda a Cristo Jesus. E o Deus Todo-Poderoso se chegará a você. Jesus garantiu em João capítulo 14: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E eu também o amarei e manifestarei a ele. Ele explica que se alguém o ama e guarda a sua palavra, o Pai o amará. E ele fala assim: nós viremos para esta pessoa, faremos nela morada. Isso é extraordinário. E não existe nada nesse mundo comparado a isso. Não tem conhecimento, não tem alegria, não tem satisfação, não tem realização. Não existe outros relacionamentos que possam ofertar tamanha bênção, tamanha graça, tamanha misericórdia da parte de Deus, nosso Pai. Algo que nos complete. E quando a gente experimenta, a gente sente em espírito e em verdade que não nos falta mais nada. É tudo o que a minha alma sempre quis. Você experiencia em Cristo Jesus e vai vivendo um novo estilo de vida. Quero que você guarde essas palavras em nome de Jesus. Se você acompanhou até aqui e não conhece a gente ainda, se faça a vontade de nos seguir. Nós temos também um canal no YouTube chamado Arrependimento para Hoje. Lá você é muito bem-vindo. Se você gosta do conteúdo que lá tem, nos ajude a propagar a palavra de Deus. Outras pessoas precisam ouvir esta mensagem. Então, compartilhe. Faça essa bondade para conosco. É tudo que eu vos peço. Tá? E no mais, eu vou ficando por aqui. E até uma próxima oportunidade. Soberano Deus eterno, Pai, eu peço a tua bênção mais uma vez sobre todas as pessoas que terão contato com a palavra, com esta mensagem, que elas possam entender pelo teu Espírito Santo o que o Senhor está dizendo em sua santa palavra. Que não haja impedimentos no caminho do entendimento ao coração de quem ouve esta palavra. Em nome de Jesus, faz tua palavra isso e ela alcance o fim para o qual está sendo enviado. Que as pessoas possam sentir ser ministrada por tua paz através do incrível poder da tua santa palavra. Seja exaltado e glorificado não somente o Senhor, receba honra e glória hoje e sempre.